para tentar entender uma forma de melhorar. E o nosso projeto ele começou pela defensora Flávia Lopes, então ela trouxe esse projeto para a Defensoria Pública aqui no Amazonas, e depois, quando eu assumi a coordenação de projeto, nós continuamos, e a nossa ideia agora, nesse ano de 2022, continuar esse trabalho da Flávia e também encontrar novas formas de melhorar e construir um projeto, e agora talvez até um programa, pode ser um objetivo nosso desse ano. Então, muito obrigado a todas e todos por terem vindo e fiquem à vontade com as suas sugestões. Obrigado. Bom, eu vou chamar, então, né, as pessoas com quem a gente vai conversar agora. Antes, eu vou chamar a psicóloga aqui da Defensoria Pública, a Larissa, para ficar com a gente. E vou chamar a primeira entrevistada, a Elza, para a gente poder bater um papo e saber um pouco mais dela. Boa tarde, Elza. Seja bem-vinda de novo à Defensoria Pública. Elza, para a gente saber um pouquinho da sua história, pode contar para a gente como foi o processo da investigação diagnóstica com você para descobrir que você é autista? Boa tarde a todos, eu sou a Elza Lima, eu tenho 30 anos e eu fui estagiária daqui. Por pouco tempo eu tive que sair por causa da medicina, e eu tive que sair, mas gosto demais daqui. Bom, para vocês entenderem o processo do meu diagnóstico, vocês têm que entender a idade que, em 1992, a gente não tinha tanta informação sobre o diagnóstico. Então, meu primeiro diagnóstico, logo na infância, foi hiperlexia, ou seja, aos 2 anos e meio eu comecei a codificar. Então, eu sabia ler, mas não sabia escrever. E aí, era meio que um fenômeno, né? Ler as coisas no mercado e por aí foi. Então, assim, dentro da minha família, eu sou a irmã mais velha dos 5 irmãos, né? E eu sempre fui muito calma, muito tranquila, só chorava quando tinha fome. Tanto é que meus irmãos brincam que eu não pegava peia. Vocês sabem o que significa peia, né? Porque eu não vivia. Aí eles dizem, claro, você não vivia, como que você ia? Então, sempre essa questão de ser muito calma, né? Muito tranquila e sempre gostei muito de ler. Então, assim, na infância não houve a necessidade de ter, porque eu não apresentava problema. Minha estrutura familiar ela era muito acolhedora do jeito que eu era. Então, não teve na primeira infância, né? Era aquela pessoa que estudava muito e que era muito calma, mas que lia muito. Tanto é que meu castigo, por exemplo, era minha mãe apagar a luz às 9 da noite para eu não ler. E isso me magoava assim de um jeito extraordinário, assim, eu ficava muito magoada. Então eu era assim, e a minha mãe foi me tratando cada vez mais, me dava mais livros, me dava tipo papel, por exemplo, com 14, 15 anos, eu já tinha irmãos, né, que já estavam numa fase de namorada, essas coisas, e a diferença começou a ficar mais gritante, talvez, nessa fase da adolescência. E aí foi quando minha mãe começou assim, já sabendo da hiperlexia, já sabendo que eu era diferente, ela começou assim, o que a gente vai fazer da comunicação? Porque eu falo muito, mas eu às vezes não sei o que as pessoas querem me falar e às vezes não me comunicava muito bem. Então, por exemplo, eu era muito boa para fazer as coisas de ir no mercado, e se era melhor comprar 1 quilo de arroz de 5 quilos ou 5 quilos de um. Então, eu era essa pessoa, fazer os recados para minha mãe. Então, para vocês entenderem que, assim, até eu não me percebia diferente na minha primeira infância, assim, não me percebia, porque eu tinha um ambiente favorável para ser como eu era, mas tinha essa questão de gostar muito de ler. Depois, eu comecei a apresentar já na adolescência, que eu foi parecendo que os meus irmãos foram ganhando habilidades e eu não fui ganhando essas habilidades. Então, para vocês entenderem, há 15 anos eu ainda queria usar meia, porque a minha mãe é evangélica, né? Então, assim, eu usava aquela roupinha de princesa. Então, 16, 17 anos, para mim era muito complicada essa transição de abandonar a sapatilha com meia. Então, foi nessa fase que a minha mãe começou a perceber mais. Fui para a faculdade,
E já assim, com algumas dificuldades, era sempre vista muito como inocente, né? Como no meu aniversário de 15 anos, eles falaram assim, ela é muito inteligente, mas ela é muito fácil de enganar, ela é muito inocente, né? E eu não me achava inocente de jeito nenhum. Então, assim, no primeiro momento, eu não me achava diferente. Depois eu percebi que as pessoas eram diferentes de mim. Os meus irmãos estavam diferentes de mim. E que eles estavam, por exemplo, flertando. Meu irmão me ensinou a flertar com quase 19 anos. Então, assim, já na fase da faculdade, que eu comecei a ter o processo de muita ansiedade, de muita depressão, porque até a minha faculdade, eu sempre estudei em casa, e tentei para um colégio público, mas não me adaptei, e estudei num colégio adventista, então, desde a 7ª série. Então, o ambiente controlado que eu vivia, ela permitia que eu tivesse menos crise, né? Mas sempre fui muito literal, eu tive essa questão assim. E aí, já na faculdade, foi quando eu apresentei realmente muita dificuldade. Eu tinha muitas crises de ansiedade, eu tinha que na época a gente não sabia, né, o que era ansiedade. E antes de ter a síndrome de Asperger, né, eles falavam que eu tinha um negócio chamado prodígio, que quando eu tivesse 14, 15 anos, ia se normalizar lá na infância, né? Então, eles falavam assim, não, porque ela tem epilepsia, isso é um quadro muito presente nas pessoas que são prodígio, crianças prodígios que tinha na época, mas depois elas vão se normalizando, e eu não me normalizei, né, nessa questão social. E aí minha ansiedade ficou muito gritante. Fiz primeiro tratamento para ansiedade, para tudo mais, e minha mãe começou a estudar, trabalhar numa escolinha, e ela começou a estudar, e ela começou a ver assim, opa, essas crianças parecem como a Elza era em 92. Então, foi minha mãe que foi tendo essa visão por trabalhar numa creche, que ela começou a ver, opa, isso aqui ela fazia também. Então, por exemplo, andava na ponta do pé, eu não gosto de pisar no chão, eu tenho sensibilidade ao toque, e as pessoas sempre acham que a sensibilidade ao toque é um abraço. Isso é o menor de todos os problemas, porque o abraço ele dura 8 segundos no máximo. Agora, roupa, então não é toda roupa que eu uso, não é toda mochila, tudo isso tem que ser bem observado. E aí minha mãe foi, né, tratar essa ansiedade. Então, se a minha mãe, eu sempre digo que mesmo ela não tendo formação, ela foi muito inteligente, sabe? Ela tem uma inteligência muito nata. Ela fazia, por exemplo, no Natal, as minhas irmãs ganhavam maquiagem, aí eu ganhava uma resma de papel reciclado, porque a luz branca incomodava os meus olhos, colorido, então assim, ela tinha esse cuidado. Quando eu me formei em física, eu já fazia o tratamento da ansiedade. Aí na física, minha primeira faculdade foi física, e eu já comecei a introduzir a questão da medicação para ansiedade. Aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu não me adaptei mais em Manaus. E eu fui de novo para um outro lugar chamado Porto Trombetas. E lá eu fui trabalhar como analista de projetos, como física, né? Analista de projetos. E lá, mais uma vez, essa diferença foi ficando muito gritante, porque as pessoas da minha idade, na época, 21 anos, né? A pessoa da minha idade, elas estavam assim com seus pares. Para vocês entenderem, eu não entendi a diferença do que era um amigo para um colega de trabalho. Então, por exemplo, teve uma situação, para vocês tentarem entender essa questão da sociabilidade, que fizeram uma cotinha para o aniversário, né? E aí, não posso dizer o nome, porque pode... Aí, sei que a gente fez o aniversário no trabalho, e eu cooperei, e no outro dia eu fiquei sabendo que teve um aniversário na casa dessa amiga do trabalho. E eu assim, fiquei muito magoada, porque eu não entendia por que eu tinha sido convidada para a festinha no trabalho, e eu não tinha sido convidada para a festinha em casa, né? E eu, com 22 anos, eu saí do meu trabalho, saí correndo, fui lá para a escola onde minha mãe, né? Minha mãe trabalhava, e eu comecei a chorar. E ela começou a falar assim, filha, você tem que entender, né, que é a diferença de que você, por exemplo, ser amigo, a gente não convida todo mundo. Então, esses conceitos de colega de trabalho, de questão, elas foram aos poucos, né? Aí minha mãe, ela via essa minha dificuldade. Assim, dentro de casa eu não tenho dificuldade. Porque, por exemplo, os meus irmãos sabem que se eu falo 11 horas, é 11 horas.
Mas se falam, por exemplo, que é 12h30, é 12h45. Então, assim, lá em casa, eu tenho esse ambiente controlado, mas fora eu não tenho. E minha mãe tentou esse processo de procurar um nome para essa coisa que ela achava que era o superdotado, né, que era o menino prodígio, que o médico tinha falado que ia normalizar e não normalizou. E aí, nesse processo, eu comecei a ficar muito depressiva, porque eu não conseguia me enquadrar, por exemplo, usar roupas de adultos, né, que eu já estava com 22 anos. Eu ganhava muito, assim, muito comparado a quem trabalha aqui, né, mas eu ganhava relativamente bem e não me sentia feliz, né? Eu era muito assim, não entendia por que eu não conseguia entender essas regras. E foi muito assim da minha mãe, de pesquisar. Ela já sabia, mas ela não queria me contar, né? Então, assim, ela não quis no sentido de dizer assim que tinha um nome. Então, o que me incomodava? A ansiedade e esse processo depressivo. Então, a gente tratava isso. Até que o meu psiquiatra, que também era autista, né? Ele conversou com a minha mãe, falou assim, a gente tem que dar um nome para isso e a gente tem que fazer com que ela entenda que ela realmente é diferente, porque até então eu achava que as pessoas que tinham problemas, entende? Eu achava que todo mundo era igual eu e que algumas pessoas eram irresponsáveis, por exemplo. Por que eu não entendia a questão de pessoas mentirem? Então, eu não achava que o erro estava em mim por eu não mentir. Eu achava que o erro estava na pessoa que mentia. E quando, na verdade, às vezes são regras sociais, são chamadas de mentiras brandas, né? Mentiras permitidas. E aí foi quando ele falou, ó, né? Chamou minha mãe e falou assim, ela tem autismo de alta funcionalidade, e eu não queria meio que entender isso, porque qual é a visão que a gente tem de autista, né? E eu me achava muito inteligente. E eu falava assim que a única coisa que eu tinha de bom, que era a minha inteligência, eu não queria que tivesse um defeito, que era um transtorno. Então, foi bem difícil nesse momento. E minha mãe foi muito crucial, porque ela falou bem assim, mas ela se desenvolveu bem? Aí ele disse, sim, ela conseguiu desenvolver bem, né? E agora a gente vai trabalhar na cabeça dela para entender que ela não precisa fazer o que todo mundo faz. Aí, então, ficou o diagnóstico de síndrome de Asperger, e aí depois foi englobado para autismo em suporte 1. Mas até então, na infância, foi prodígio e foi essa questão da hiperlexia. E depois do diagnóstico, foi muito legal, porque eu sabia, depois eu entendi que eu era diferente, e eu sempre tentava fazer um processo de normalização. O que era isso? Então, por exemplo, se os meus irmãos iam para festas, eu queria ir também, porque eu queria ser como eles, né? E era engraçado que eu vomitava, me dava náusea, eu tenho uma insensibilidade auditiva e eu não entendia como que aquilo trazia prazer para eles, né? E aí, com as terapias, foi passando mais tranquilo. É importante ressaltar que até então não tinha lei, né? Então, ser autista naquela época não faria diferença, por exemplo, que eu não teria uma cota, eu não teria nada. Então, assim, você, naquela época, receber um diagnóstico de autismo era só você ter mais alguma coisa para se tratar. Então, hoje nós temos lei, mas naquela época, a minha mãe falava assim, agora você não vai contar para ninguém, tá? Você vai continuar estudando, que você é muito inteligente, você vai treinar tais situações para você não passar. Porque imagina, eu estava numa empresa que eu ganhava R$8.000 com 21 anos. E assim, eu não fazia nada com dinheiro também, né? Minha mãe que me ajudava, tipo, me dava os livros, dizia, eu quero tal livro. E assim, então, para o que eu estava fazendo, que inclusive eram planilhas, eu era bem inteligente, estava funcionando ali, né? E aí, então, minha mãe me ajudava a administrar esse dinheiro, mas sempre essa situação, e ela falou, agora você não vai contar, porque se você contar, você é uma pessoa que está dando problema, a empresa pode te demitir. E aí foi tanto mais assim, né, que eu guardava para mim, eu tinha muita vergonha, não de ser autista, porque quando falaram para mim o que era, foi como se falasse, eu não tenho um defeito. Foi tipo isso, assim, então é por isso que todo mundo gosta de ir para a festa e eu não gosto. Então é por isso que todo mundo usa roupa elegante de seda, cetim, e eu não consigo. Então é por isso que eu não gosto de lavar o cabelo. Então é por isso que eu não gosto de pentear o cabelo, cortar o cabelo. Eu sempre cortei meu cabelo sozinha. Minha mãe
ela chegava, já estava bem aqui o cabelo. Então, assim, o diagnóstico foi esse processo. Eu só fui atrás, de fato, quando eu já não aguentava mais o sofrimento, porque em casa eu sempre tive uma rede de apoio que trabalhava muito bem essa minha diferença. E como minha mãe sempre diz, ela diz assim, eu não via problema em ter uma filha super obediente, uma filha super estudiosa, super sincera. Então, assim, o nível de sinceridade da minha mãe é que alguém me ligava, por exemplo, dizia que tinha uma queda por mim, né? Aí eu ficava imaginando que essa pessoa estava caindo, né? Aí eu, mãe, fulano está caindo. Aí ela falava, não, filha, queda significa que ele gosta de você. E ele me convidou para sair, eu falava, mas eu não quero sair, que eu não gosto dessa pessoa. Aí minha mãe sempre, então assim, essa cumplicidade era muito natural. Daí ela colocar no viva voz, os meninos, na época eu não entendia, mas agora já entendi que eles estavam me cantando, e minha mãe ouvindo, diz isso, diz aquilo. Então foi assim, em casa, esse ambiente foi muito saudável para mim. Só quando eu saí mais de casa, que eu senti, tanto é que hoje, aos 30 anos, eu ainda moro com a minha irmã, né? Minha irmã tem 20 anos, ela faz direito, e ela que decide tudo, o que precisa em casa. Eu já tenho muito mais autonomia, mas mesmo assim ainda preciso desse apoio. Eu gosto de estar em casa por causa disso. Então, o diagnóstico ele veio nesse sentido de dizer por quê, mas não foi um problema para minha família. Muito incrível. Incrível. Obrigada por compartilhar com a gente. E o que te motivou a tentar o estágio no projeto Nosso Coração Também é Azul? Eu estava na pandemia quase enlouquecendo. Bom, foi assim. Eu iniciei medicina e aí entramos em pandemia. E para quem é autista, a questão da rotina ela é muito importante. Então, antes de eu entrar em processo da pandemia, a minha rotina era acordar às 6 horas, eu fazia meditação, 6h20 tomava banho, ia para a universidade, 7h10 tomava café, fazia as aulas, meio-dia almoçava no refeitório da universidade, ficava lá até 8 da noite, ia para casa, assistia Netflix, lia alguma coisa e dormia. Então, isso para mim era o meu normal. E aí falaram para a gente, vocês vão para casa para passar 15 dias. Então, eu me organizei para passar 15 dias em casa. E aí foi os 15 dias que eu não conseguia mais tomar café, porque eu tomava café na universidade, eu não conseguia me alimentar, porque o almoço era na universidade, né? Então, assim, essas rotinas, essas mudanças de rotinas, elas foram bem problemáticas. E foi a época que eu só comia pão, que era a única coisa que eu conseguia saber fazer, né? Que Nescau e pão. Eu ia na padaria. Então, assim, foi um processo bem conturbado. E aí eu vi, né, o edital. Na época, Moisés já estava trabalhando e também eu estava em casa por causa do isolamento e ele no hospital. E aí ele falou, tem um edital que eu acho que seria interessante você fazer, já que você está em casa sozinha e as aulas pararam, e eu nem podia ir para minha mãe, fiquei presa, né? Aí eu peguei assim e falei, será? Mas o que eu vou fazer? Aí o que acontece? Quando você está estudante de medicina, as pessoas não se importam se você está no primeiro período, no segundo, você chega nos lugares, eles já te tratam como doutora, né? Que eu acho isso super estranho. Porque eu, como professora, não tinha o respeito que o primeiro período de medicina dava. Então, assim, eu, como professora, cheguei ao mestrado, eu não tinha todo esse privilégio, digamos assim. E aí eu percebia que as pessoas elas não eram tão verdadeiras, ou então elas não eram... Eu não estava mais tendo acesso a essas pessoas. Então, eu queria aprender a me comunicar, que como eu sempre fui muito controlada nos lugares que eu vivo, né? E aí eu pensei assim, então, porque eu faço medicina e lá é direito. Então, tipo, nada a ver, né? O que eu vou fazer lá? Nada a ver. Aí eu falei, tive a brilhante ideia. Eu falei assim, então eu vou falar que eu quero ir para um lugar que eu quero aprender habilidades sociais. Porque quem faz terapia sabe que você vai aprender várias coisas, mas chega no momento que você não tem, né, que você não tem mais o que aprender, porque eu faço terapia comportamental, cognitiva comportamental. Então, a minha terapia, não funciona comigo teatro, eu sou muito pragmática, muito, muito, muito.
Então, para mim, só funciona, faz isso, se acontecer isso, eu sou muito nesse ação e reação. Então, sempre para mim foi a comportamental, como eu devo reagir em tal situação. E aí chegou um momento que eu já não tinha mais as situações imagináveis dentro da terapia para aprender, e eu não tinha problemas para resolver na terapia também. E aí, quando eu ia para o hospital, já tinha essa situação de: oi, doutora, tudo bem? Você quer um café? E eu não conseguia criar vínculos, e eu queria vínculos. E eu falei para a outra, quando me entrevistou, eu falei assim: eu queria ir para aí porque eu queria fazer vínculos. Eu queria ir para aí porque eu queria aprender como ser, assim, porque, vejam, eu cheguei no mestrado, eu estava em medicina, e na minha cabeça eu ia ser estagiária. Então, naquele momento, as pessoas iam me ver de cima. E eles estariam mais dispostos a me ensinar do que eu entrando como professora, como médica, assim, como estudante de medicina. Então, eu achei que seria a oportunidade de eu estar embaixo, né, numa hierarquia de estagiária, e aprender as regras sociais. Então, foi esse o objetivo. Eu queria ir para um lugar. Aí eu imaginava que eles iam me colocar no atendimento ao público, né? Que eu ia, o pessoal, eu imaginei todas as situações, sei lá mesmo que eu vou aprender. Não sei se vocês sabem a expressão na tora. Sim, então, eu falei assim, agora eu vou aprender na tora, falar com o pessoal, né? E aí eu queria desenvolver essas habilidades sociais, de comunicação, de entender, sem que precisasse falar assim, nas nuances. Por exemplo, as metáforas que eu sabia que não tinha conexão naquele momento, mas eu não sabia o que significava. E foi essa a minha perspectiva, foi vir para ter esse aprendizado. Eu achava que eu ia trabalhar com o público, que eu ia levar carão, e eu estava disposta a isso. Porque eu pensei assim, se eu não tiver não é a expressão esperteza, né? Mas se eu não tiver essa leitura não verbal, como que eu vou ser médica, né? Então, assim, meu esposo já é médico, então eu sempre ia acompanhar com ele, e, por exemplo, doutor, estou com uma dor na pá. Aí eu pensava, pá? O que uma ferramenta tem a ver com dor? Ele trouxe uma pá que está com dor. Então, assim, essas coisas, para mim, eram... E não se aprende isso na faculdade de medicina. E eu queria ir para um lugar que eu fosse encontrar pessoas de todo tipo que iam ter que me forçar a aprender na hora, né? E aí eu me propus a vir passar os 6 meses, que foram os primeiros 6 meses, né? E eu gostei mais. E eu vim para cá passar. Então, foi ganhar essa habilidade social que eu procurei aqui e encontrei. E, Elza, então, você ficou na diretoria administrativa, né, com o Hudson, com o pessoal de lá, que todo mundo adorou ela, e ela também. E como foi tua experiência lá, na diretoria administrativa? Eu descobri que eu amo mais a diretoria do que meu esposo. Mas ele está assistindo. Porque o meu pai, eu sempre, só para vocês entenderem, as pessoas falavam assim, minha mãe, né? Vou embora para Porto Trombeta, você vai ficar estudando. Tá bom, a gente se vê daqui 6 meses, nas férias, a gente se vê nas férias, tá bom. Meus colegas, estou indo embora, assim, né? Família, viajar e mudar de cidade, alguns moram em Curitiba, e aquele choro, e aquela coisa, eu ficava, meu Deus, que coisa sem noção, né? E aí meu pai sempre falava assim, por que essas pessoas choram? Por que elas estão chorando, né? Eles falavam assim, eles estão chorando porque elas vão perder uma ligação que elas têm, e elas vão sentir falta, vão sentir saudade, né? Essas coisas assim muito abstratas. E do meu último dia aqui, eu chorei, eu não entendia porque a minha lágrima, ela não me obedecia, e caía assim. E aí eu descobri que eu já os amava, né? Então, a defensoria, meu chefinho, eterno chefinho, o mestre dos magos, cada um, a gente está com tempo, eu falo muito, cada um foi bem interessante. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando assim, meu Deus, né?
O que é... Eu já trabalhei em outros lugares muito tóxicos, né? Já trabalhei em lugares assim que me desenvolveram fobias de chegar num lugar, como, por exemplo, no mestrado. Eu cheguei a desenvolver um grau tão grande de fobia que eu não conseguia mais entrar na universidade onde eu fazia mestrado. Porque eles achavam assim que se eu era inteligente para fazer física, para fazer as disciplinas, eu não podia ter o autismo. Eles estavam muito associados à deficiência, às medidas inclusivas, a uma deficiência que não era compatível com o meu grau de inteligência. Então, quando eu cheguei aqui na defensoria, primeiro que eu tomei um susto, a roupa, né? Eu, com a minha primeira roupa de super-herói, cheguei aqui com a minha roupa de super-herói, a primeira coisa que eu vi foi a Ana com o vestido listrado longo. Eu, meu Deus. Aí eu olhei, dona Marlene, chiquérrima. Eu falei, meu Jesus amado, onde eu fui me meter? E aí as meninas do direito, né, tudo elegante. Eu falei, vixe, deu ruim. Deu muito ruim. Eu fiquei quietinha assim no primeiro dia lá na cadeira, eu fiquei bem assim, quietinha, que eu falei, se no meio dos nerds eu já não me dei bem, imagina no meio desse povo, tudo, né, cheio da tinta. Fiquei quietinha lá, eu falei, ixi, eu vou me embora. Aí no mesmo momento eu falei assim, não, você vai passar 6 meses aqui e você vai conseguir esses 6 meses, você vai ficar 6 meses, tá bom. E foi bem interessante que depois que a primeira coisa assim, que eles falaram foi bem assim, olha, Elza, aqui ninguém é muito normal não, tá? Então, se a gente fizer muito barulho para te incomodar, você fala logo, fica aqui à vontade. E foi bem interessante que eu passei os mais de 6 meses, né? E a minha mãe, depois de 4 meses, ela, e aí, como você tá? Eu falei, tô bem. Aí ela falou assim, não, filha, fala como você tá. Não precisa, né, esconder que se tiver ruim, se você quiser desistir. Eu falei, não, mãe, tá bom mesmo, eu quero ficar mais tempo. Tanto é que nas férias eu estava trabalhando e eu não quis ir para casa, eu fiquei aqui, ela falou, tem alguma coisa errada. E eu acho bem legal que cada um contribuiu de alguma forma, né? Então, assim, a Isa que saiu, que era uma outra estagiária, ela teve toda a paciência de me dizer passo a passo, porque as pessoas, elas dizem assim, copia esse arquivo. Só que o copiar, ele tem que clicar, selecionar a direita, colocar... Então, assim, tem vários passos o copiar. E ela tinha esse cuidado todo de me explicar, passo por passo. Então, assim, eu aprendi a função operacional com ela. Como ver a questão da meritocracia também, a questão das planilhas, o meu grande amor. Então, assim, ela teve essa participação. Aí, depois, né, por exemplo, a Marlene, eu digo que ela é minha segunda mãe, porque eu olhava para a Marlene e falava assim, meu Deus, que mulher chique. E é mais legal porque, assim, ao mesmo tempo que ela é chique, ela é humana, sabe? Ela faz café, ela dá comida para mim. Aí eu ficava assim, ó, tá aí um equilíbrio, eu acho que é isso. Tanto que eu falei assim, me ajuda a escolher uma roupa, né? Umas coisas assim. Então, ela teve essa contribuição de como eu me colocar no mundo. Né? Então, olha, você pode usar suas roupas, mas em tal lugar você tem que usar tal... Não, você não vai deixar de ser a Elza. Então, eu aprendi isso com Marlene, né? Que ela me dizia, ó, em casa, no churrasco, você veste essa roupa, mas em tal outro lugar você veste isso. Você tem noção? Uma vez eu fui fazer uma palestra na Câmara, eu cheguei lá com a roupa de super-herói, todo mundo chique. Eu falei, carambola, não passo mais por isso. Pergunto, qual é o tipo de roupa? Esporte fino. Já viram esporte fino? O que é esporte fino, gente? Marlene sabe. Aí outra coisa, por exemplo, a Ana. Eu estava ali como estagiária, a Ana, minha chefe, né? Eu achava muito bacana que ela chegava para mim com exame para eu ler. Elza, lê aqui para mim. Aquilo, para mim, era assim, ela simplesmente esquecia que eu tinha autismo, esquecia que eu era estagiária, e ela me via como alguém que podia contribuir para ela. Isso, para mim, não tinha preço, sabe? Assim, dela, Elza, que tipo de remédio a gente pode usar? Elza, esse aqui, que exame? Que está aqui? Então, isso, para mim, foi algo assim, pela primeira vez, alguém via a Elza, não via o autismo, não via minhas dificuldades, via o que eu podia ser. Isso, para mim, assim, não tem como pagar, sabe? E eu acho muito bacana. O meu chefinho, meu chefe, ele me ensinou a abraçar, gente. Ele ia toda semana, me abraçava. Me ensinou me abraçando. E eu achei muito bacana que uma vez, no primeiro aniversário dele, que eu participei aqui,
eu tinha muita dificuldade com o som, né? E assim, do lugar, mas porque eu tinha aquela sensação assim, de que eu não ia saber o que fazer. E no primeiro aniversário dele, o pessoal, pode colocar fone, bora, vai de fone, mas nós vamos falar. Então, assim, ele teve esse processo de, mesmo sendo... E que eu vejo todos eles como pessoas inspiradoras, né? Então, assim, ele, no aniversário dele, me permitiu ser como eu era, no trabalho. Então, ele foi essa questão de abraçar. Então, eu já sabia que ele ia vir me abraçar, né? Então, eu já fui ganhando essa habilidade de abraçar as pessoas. Tanto é que hoje eu já chego, eu já vou abraçando, mas quando eu cheguei aqui, eu não conseguia, eu não gostava desse negócio, mas ele era meu chefe, né? Tinha que abraçar. Mas hoje eu gosto. Mas hoje eu gosto. E sempre as atividades, assim, foi muito clara nas atividades. Olha, isso aqui é para tantos dias, não é para hoje, é para tal dia. Semana que vem nós vamos ter outra atividade. Então, assim, sempre foi muito bacana. Agora, os meus coleguinhas, né, meus estagiários. A minha amiga Emily, gente, eu fiz meu primeiro rolê aos 29 anos com a Emily. A gente foi para a nossa confraternização e ela falou assim, vamos andar de carro? Bora. Vamos embora andar de carro. Por que isso assim, parece ser tão simples, né? Mas sabe quantas vezes eu tentei ser convidada para alguma coisa e nunca fui convidada? Então, assim, eu ser a motorista do rolê, que eu não posso beber por causa dos meus medicamentos, e isso ser, opa, que bom que você é a motorista do rolê, vamos embora. Então, assim, foi muito legal que a gente foi para Ponta Negra, a gente ficou lá até bem tarde, assim, da noite, já bem cedo da madrugada. A gente ficou conversando, deixei eles na casa deles, e isso para mim foi tão mágico, assim, eu fui para casa tão feliz, porque o que meus irmãos fizeram aos 18, 16 anos, eu estava fazendo aos 29, com pessoas que não viam as minhas limitações. Pessoas assim que só viam um ser incrível, que eu não sei onde, todo dia eu procuro, e não vejo. Então, assim, a Emily me ensinou essa questão de sair, e ela fez uma outra coisa muito importante. Ela me ensinou a pedir comida, gente. Porque, assim, eu, particularmente, eu não entendia como que eu ia pedindo comida na internet. Porque você aperta o celular e esse negócio vai para onde? Né? Então, para mim, é muito abstrato esse negócio de pedir. E, assim, ela me ensinou a usar o iFood, né? Então, eu não passava mais fome, eu não passo mais fome. Que a Emily me ensinou a pedir comida. Nós temos o Matheus, ele me ensinou assim que não importa, a lição maior que o Matheus me ensinou assim que não importa onde você mora, de onde você veio, quem foi os seus pais. Mas se você está disposto daqui para frente a construir outras coisas, você pode. E a gente sempre conversava, né? E ele falava assim, Elza, acho que todo mundo é meio lascado um pouquinho, só que algumas pessoas disfarçam melhor. Então, eu acho que é isso que eu aprendi com ele, ter essa questão assim de que todo mundo tem problemas, e que o autismo não é o meu pior e nem melhor, mas que todo mundo está enfrentando alguma coisa. Então, quando alguém me tratar mal, eu tenho que tentar entender que aquela pessoa está em sofrimento mais do que eu. E que talvez eu tenha que ser um pouco melhor realmente, porque aquela pessoa está em sofrimento maior do que eu. Então, assim, todas elas, todos. Aí tem a dona Irene. A dona Irene, assim, ela trouxe fé, uma coisa que eu não entendia, que era Deus, Pai, sabe? Uma pessoa que bondosa demais, me trazia presentes, sabe? Então, assim, todos eles contribuíram. Aí eu sempre dizia que tinha uma que era a única normal, que era a Ianê. Eu dizia, a Ianê, ela não tem nenhum toque, ela não fala alto, ela era a única centrada. Aí eu dizia assim, a Ianê, ela é uma espiã do projeto. E ela está aqui só para anotar as coisas. Então, a minha experiência com a defensoria foi maravilhosa. E, assim, até que as pessoas falavam assim, nossa, até que enfim, né, as suas terapias estão fazendo efeito, né? Você está conseguindo socializar. Eu fiz o meu primeiro aniversário aqui, com 30 anos, então eu comemorei com eles o meu aniversário sozinha, assim, minha mãe chegou na outra semana. Então, assim, eu consigo hoje escolher roupa, eu consigo pedir comida, organizar festa, abraçar pessoas, escolher minhas roupas. Pode ser muito simples isso, né? Uma mulher de 30 anos, mas
isso para mim, claro que o dinheiro foi ótimo, mas eu ganhei muito, muito mais nisso. E quando eu precisei sair foi quando a universidade voltou, né? Que eu estava em medicina, estou fazendo. E aí as aulas começaram a bater os horários, meu chefe sempre me ajudando, eu podia, voltava, a Ana, ela sempre dizia, e aí, como tá? Mas aí chegou um momento que eu nem conseguia mais me dedicar, né, à defensoria, e nem conseguia me dedicar tanto à medicina, e eu tive que escolher. Gente, foi a pior coisa, assim, fiquei, como que eu vou fazer isso? E aí eu acabei precisando sair por causa da faculdade, né? Mas foi um momento, assim, muito ruim, porque eu chorei demais, eu simplesmente não queria ir embora. E até falei para eles assim, eu não quero que façam despedida, que eu vou, e depois a gente faz, né? Que eu vou. E aí, quando eles fizeram, que eu cheguei assim, que eles fizeram aquela festinha, eu entendi naquele momento que eu era amada, sabe? Por eu ser exatamente como eu era. E aí, dizem que trabalho nunca é a segunda família, mas eu senti a mesma sensação de quando eu estava em casa, na segurança de casa. Então, assim, esse trabalho, para mim, ele me mostrou de tudo que eu posso resumir, é assim, que se eu não estou me sentindo bem, o problema não é porque eu sou autista, mas porque o ambiente não é favorável. E a deficiência não está em mim e nem no ambiente, mas ela está na interação entre nós dois. Então, essa foi a experiência mais rica que eu tive. Espero voltar como médica. E eu adoro participar, sempre digo, e eu sempre estou aqui, por aqui. Vocês vão sempre me ver por aqui, tá, gente? Obrigada. Parabéns, Elza, pelas suas palavras. Emocionou pessoas da plateia aqui. Quase faz a gente chorar aqui também. E uma lição de vida, né, para todos nós. Assim como você aprendeu muito, a gente também aprendeu muito hoje aqui contigo. Todas as vezes também, a cada 2 meses, eu também faço entrevista com os estagiários. E toda vez que eu entrevistava a Elza também era mais lição de vida, assim, era mais eu aprendendo com ela do que qualquer outra orientação que eu pudesse passar para ela. Obrigada. Pode fazer palestra, muito bem, fala muito bem. Acho que eu vou abrir uma empresa, né, gente? Olha aí. Obrigada, Elza, pela participação. Agora a gente vai chamar... Vou chamar agora o Hélio, que também é estagiário do projeto. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui da Defensoria, que para mim foi uma grande oportunidade poder fazer parte desse projeto, poder fazer parte dessa equipe maravilhosa que é a Defensoria Pública. Pois o que eu posso dizer inicialmente é que essa experiência foi algo que iluminou muitos caminhos na minha vida, principalmente em respeito a o que ela mudou dentro de mim, não só na questão de aprendizados do ofício do direito, mas até mesmo das dificuldades que eu poderia ter social e aquelas dificuldades que muitas vezes só estavam na minha mente foram vencidas graças a ver que não, que apesar da nossa condição, somos pessoas capazes, somos pessoas independentes, somos pessoas que podemos conquistar o mundo, como dizem, se Deus nos permitir. Hélio, como foi a sua adolescência e o período escolar? Bom, esse período escolar foi um período meio que bem conturbado na minha vida, porque o meu diagnóstico, eu pude realmente entender o que eu tinha somente depois dos 18 anos também. Então, desde os 12 anos, naquele início de adolescência, eu comecei a enfrentar muitos problemas que me levaram a ter depressão, excesso de ansiedade, e todos ligados com a dificuldade social, principalmente ligada à escola em si. Porque era exatamente assim, a gente não consegue entender coisas que para nós devia ser o normal, tem as regras sociais, que é exatamente onde a gente tem essa dificuldade de entender, mas isso é desse jeito, mas devia ser daquele. Então, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me relacionar com meus colegas na época do colégio, de entender posicionamentos de certos professores, e nunca consegui imaginar. Até minha família, ela achava diferente, que nessa época, adolescente quer sair, adolescente quer aproveitar, adolescente quer fazer tudo, mas não ficar em casa com a família.
Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à minha família. Os meus avós, digamos assim, que 2 vezes na semana eu tenho que ir lá almoçar. Sai aqui da defensoria, eu vou lá almoçar com eles. Final de semana, eu tô sempre junto. E isso foi um motivo que, na minha adolescência, minha mãe, meus avós, sempre já percebiam que eu tinha uma característica diferente dos demais. Porém, é realmente aquilo. Não é porque somos diferentes que não temos também diferenças positivas a contribuir. Então, minha época de escola foi uma época bem conturbada, devido a exatamente não ter esse conhecimento do que eu tinha. Eu cheguei a ponto de terminar o meu colégio por supletivo, por realmente não querer ir mais no colégio, porque não me sentia à vontade. Aquela pessoa começava voando, todo mundo bem com você, e terminava voando, você se sentindo excluído, se sentindo afastado. E isso foi algo muito difícil para mim, que me levou até um processo de depressão bem grave. Mas aos 18 anos, visto o nível que eu estava na depressão, visto o nível que eu estava apresentando de dificuldade, a minha família decidiu que a gente iria se mudar para um local que pudesse me tratar com um tratamento mais adequado, mais moderno. Então, fomos para Goiânia. Ao chegar em Goiânia, eu comecei o tratamento onde pôde ser observado por um doutor, o doutor Matheus, que é um doutor que eu sou muito grato pela oportunidade, porque essa parte da psiquiatria, em um modo, ela tem muito aquilo, vamos tratar os sintomas, mas não vamos focar em entender realmente o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa tem a real necessidade dela. E o doutor, desde o início, ele sempre me atendeu bem, sempre quis tentar, sempre quis me recomendar. E quando a colega pôde realmente falar do alívio, que foi descobrir o que ela tinha, eu me identifiquei muito, porque poderia ser um choque, porém não, eu falei, nossa, então realmente eu ajo assim, é aquilo, ajudaria aquilo. Eu pude me entender e realmente ter esse processo. Não é porque eu tinha uma dificuldade de me relacionar com meus amigos que eu sempre estaria para trás. A gente pode começar atrás numa corrida, mas nada significa que a gente não pode acompanhar, possa ir além. Então, nisso, eu busquei realmente me melhorar lendo pelo diagnóstico. Eu gostava muito de ler, pesquisar, ver até depoimentos de outros jovens, porque eu me identificava, eu via que eu não estava sozinho, e via que é algo comum da vida, não uma alimentação, é apenas uma diferença. E desde poder ter esse diagnóstico real e realmente me sentir dentro do que ele dizia, eu pude me reforçar e melhorar muito essa minha questão social. Eu achei até engraçada a questão do flerte, a questão de termos relacionamentos mais profundos. Minha mãe até hoje fala, poxa, Gabriel, cadê aquele seu amigo tal? Cadê aquele? Eu sempre tive essa dificuldade de manter. Mas eu posso dizer que o período foi muito difícil, né, de escola. Porém, hoje em dia, estando melhor, estando com uma compreensão do mundo e a mim, que eu acredito ser muito importante, nos compreendermos, independente de condição que seja, eu pude começar a agir e melhorar dentro do que eu tinha dificuldade. Assim como eu podia ver, não, eu estou pensando assim, avaliando de um jeito totalmente diferente, mas eu percebo que realmente isso já é da minha condição. E sendo capaz de, através desse treinamento que eu fiz, eu pude melhorar alguns aspectos que me permitiram realmente me conectar com pessoas, ter experiências que antigamente eu via pessoas que eu admirava, colegas. Eu tinha muito aquilo de, certas vezes, acabar pegando uma admiração, aquele foco. E nisso tinha pessoas que eu via saindo, que eu via aproveitando, em lugares legais, e ao mesmo tempo me sentia muito ruim, porque eu via que dentro de mim eu queria estar frequentando todas essas coisas, porém era aquilo, eu queria uma realidade que eu não me sentia feliz, porque não é minha característica. Hoje em dia eu entendo que eu sou uma pessoa caseira, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler também. Foi uma experiência muito boa começar a ler. E é isso que eu posso falar mais sobre minha experiência, assim, do início da época do colégio, porque se não fosse toda essa evolução, eu ainda poderia estar perdido sem saber quem sou eu e o que eu estou aqui no mundo. Ou melhor, o que é esse mundo que está à minha frente. Isso dentro do processo diagnóstico que você já comentou também, né? Isso. Eu fiquei em acompanhamento ao longo de 3 anos e nisso retornei para Manaus, bem. Eu digo que Goiânia foi a minha redenção, onde eu tive que colocar em prática o que eu realmente fazer aquele feedback, tentar, não deu certo, então posso melhorar aqui e agora vai dar certo. Realmente
acima de tudo, temos que tentar. E nisso você soube do projeto, né? Nosso Coração Também é Azul. E como foi que você soube e por que decidiu ingressar? É bem interessante a questão do projeto, porque, primeiramente, eu posso dizer que foi algo que mudou minha vida positivamente. Antes do projeto, eu já estava na faculdade de Direito, tinha tentado uma faculdade anteriormente, mas vi que eu gostava da parte jurídica, realmente de ler, de ter a questão da rotina, que era muito importante para mim. Porém, na época de pandemia, foi uma coisa que virou do avesso o mundo de muitas pessoas. E com isso, eu estava realmente perdido, tendo que ficar em casa, não tendo o que fazer, me sentindo sozinho, até mesmo de... perdão, eu esqueci de comentar, mas desde que eu retornei para Manaus, eu moro sozinho. Então, nisso, apesar de eu me sentir bem por ser uma pessoa que tem uma organização, tem seu jeito, que é tudo de certa forma, mas ao mesmo tempo me sinto sozinho. Tanto que eu tenho vários animais comigo. Eu sou apaixonado por eles e foram uma grande companhia. Nisso, eu recebi sempre no grupo da família meu tio, desculpa, perdão, meu avô, minha mãe e minha tia. Abriu concurso, abriu alguma novidade, eles me mandam, olha, abriu, faz isso. E minha tia foi a primeira pessoa que me deu uma experiência do que seria o direito. Ela é delegada em Boa Vista já tem muitos anos. E eu era pequenininho, eu ia até Boa Vista com menos de 10 anos, e ela lá na mesa do escritório, e eu lá comendo as coisas do frigobar da delegacia. E nisso ela viu essa oportunidade do projeto e falou, poxa, Gabriel, por que você não faz? Poxa, Gabriel, você está tão desocupado agora, esses dias vai ser bom. E eu devo muito a ela pela sua insistência, simplesmente de querer meu bem, pois eu, primeiramente, falei, eu não vou tentar porque ninguém vai me querer, eu não vou tentar porque eu acho meu currículo ruim, eu não vou tentar porque eu não serei capaz, só vou levar carão, só vai ter gente me brigando. E a partir do momento que eu mandei sem expectativas e obtive um retorno, fui chamado para entrevista mais profunda e simplesmente você vê, não, eu sou capaz de fazer essa função, eu sou capaz de ser escolhido para algo entre o demais. E é incrível como muitos de nós, independente de ter o autismo ou não, mas acredito que todos nós temos que ter um cuidado, que é o cuidado da gente não só ser livre aqui no dia a dia, na prática, nesse mundo material, mas também ser livre no único lugar que a gente jamais pode ser preso, que é a nossa mente. E as minhas maiores limitações eu percebi que estavam nela, de criar aqueles monstros horríveis sem ao menos ter algo na minha frente. E ter sido escolhido, ter participado, ter tido essa oportunidade, tanto aqui na sede, onde eu pude trabalhar na área civil, e também uma experiência muito rica de lidar com atendimento nessa área. Para mim foi muito bom você poder conhecer um pouco da realidade da nossa cidade, poder conhecer pessoas, perceber que tem todo tipo de pessoas. Tudo bem que tem momentos que a gente vai ter que fazer mais um esforço, realmente aprender, mas foi sempre uma experiência maravilhosa estar aqui, estar onde estou hoje. Hoje estou trabalhando na Defensoria Coletiva, com o doutor Rodolfo, que não que eu não tenha sido tão bem recebido aqui como eu fui na sede, onde eu trabalhei com a doutora Caroline, que foi uma experiência também incrível e a minha primeira experiência, tanto dentro do direito quanto de trabalho. E isso no atendimento público foi algo que muito positivo para essa limitação que eu justamente tinha. E eu via que hoje em dia eu já consigo lidar, que eu realmente aprendi coisas que me permitem me conectar, permitem me conhecer. E isso que foi o projeto em minha vida, realmente ele simplesmente mostrou que eu sou capaz, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano como qualquer outro ser humano. E nisso eu tenho que realmente, acima de tudo, tentar. As oportunidades sempre vão estar aqui na nossa frente, tanto de trabalho, tanto de oportunidades diversas, e temos que sempre, acima de tudo, criá-las. Porque quantas oportunidades perdemos por simplesmente desistir antes de começar? E agora eu trabalho continuo dentro do projeto. Esses 6 primeiros meses eu estive aqui na sede, e esses 6 finais que eu estou, que o projeto são 6 meses, renováveis por mais 6, eu estou com o Dr. Rodolfo na unidade do Coletivos. E, nossa, para a unidade de Coletivos foi uma experiência incrível também. Nessa parte eu já pude conhecer o direito administrativo, pude realmente ter acesso a um parecer, a um processo, a um ofício,
E foi muito bom poder ter essa parte de você lidar com o público, lidar com o processo administrativo, porque me permitiu conhecer dois mundos diferentes. E ambos eles foi aquilo. Eu imaginei que eu odiaria meu trabalho, e hoje em dia eu vejo que como eu vou alegre, vou feliz. E para mim é uma satisfação muito grande, que eu cheguei aqui até comentando que eu tô com a camisa toda suja, porque lá na Coletivos o pessoal já me vê e pede para eu fazer café. Para mim, eles sempre dizem que o meu café é muito bom e que eu tenho que fazer o café. E eu acho uma equipe muito unida, uma equipe assim que eu já vou feliz. Às vezes eu levo até coisa para a gente comer junto com o café. E é muito bom você ser acolhido. Ser acolhido e ser tratado como você é, um ser humano, uma pessoa querida, uma pessoa capaz. E eu posso dizer que foi assim meu início no projeto e tem sido essa experiência que eu estou tendo, o qual eu sou muito grato pela defensoria, que realmente eu não sei como estaria se eu estivesse ainda em casa, em meio a essa pandemia, e hoje em dia eu me sinto uma pessoa útil, uma pessoa que está contribuindo com algo, parte de algo maior, parte de uma equipe, e é sensacional, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Hélio, pelas contribuições. Obrigada, Hélio. Você também mostrou assim que você se adaptou, né? Porque você estava 6 meses numa área e passou 6 meses para, inclusive, outra unidade, né? Não é, além das atividades, era outro ambiente também, né? Você mudou totalmente assim, de uma área para outra e você conseguiu se adaptar em ambas. Então, isso mostra também todos esses desafios que você enfrentou e vem superando, todas as superações que encontrou também aqui pela Defensoria. Eu quero te parabenizar também por isso. Muito obrigado. Obrigada. Eu até vou... Obrigada. Eu até vou falar que esse acolhimento que ele falou é até recíproco, né? Porque eu falei que a semana passada estava na coordenadoria de projetos e programas, porque eu migrei essa semana para o Coletivos com ele, e eu me senti muito bem acolhida por ele. Então, não é que ele foi só acolhido no Coletivos, como ele também foi uma pessoa muito acolhedora quando eu cheguei lá. Então, eu também te agradeço por isso. Além de ter compartilhado também, além de agradecer por ter compartilhado essa experiência. Eu aqui agradeço. E somos só sempre uma família, né? A gente foca muito nas diferenças nesse nosso mundo, quando a igualdade que temos com cada um ao nosso redor são infinitas. Eu acredito que cada um tem sua beleza. E agora eu vou chamar a doutora Vera Lindoso, que é psicóloga, por favor. Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Doutora Vera, pode contar um pouquinho da sua formação, de como a senhora trabalha com a questão do autismo, por favor? Bom dia, é um prazer estar aqui e eu estou assim hiper feliz por fiquei encantada, apaixonada por esse projeto de vocês. Eu não sabia que vocês tinham. E quando o marido também, ele sabe o quanto eu sou psicóloga do Tiago, né? Inclusive fui eu que fiz o diagnóstico dele aos 16 anos, né? E ele, assim, eu comento, o marido ficou feliz pelo progresso, né? E aí ele estava na internet e ele viu ali o anúncio, né, do estágio, né? E aí eu imediatamente pensei nele, porque eu digo sempre, ele tem um grande potencial, né? E aí, falando um pouco de mim, da minha área profissional, eu nasci em Recife, né? Meu pai era dono de uma escola, como se fosse o Lato Sensos, né? Na época, né? E eu sempre achei curioso, sempre me despertou. A casa era tão grande que nós morávamos no fundo, né? Atrás de uma área, meu pai separou como se fosse uma chácara, né? E na frente era a escola, né? E uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde pequena, né? É as diferenças, né? Aí, olha só, existem diferenças, né? E aí, não deu outra. Sou professora, aposentada, né? E psicóloga. Não consigo me ver fazendo outra coisa, né?
Eu formei pela UNB de Brasília, Universidade de Brasília. Naquela época já estudava sobre crianças especiais. E quando eu vim morar em Manaus, em 2005, é que estava iniciando a universidade, mais ou menos, né? No início ainda, em 2005, a psicologia aqui, e eu já trabalhava desde 1987 com essas crianças. E eu sou apaixonada. Eu acredito muito nelas. Eu acredito em vocês. Eu sei que vocês têm assim, eu digo sempre para o Tiago, eu te admiro. Eu acredito em você. Você vai longe. Agora, você precisa acreditar também. Porque se você não acredita, você dificulta. Vocês sabem disso. Tem que partir de vocês acreditar. Certo. A gente tinha pensado em colocar algumas outras perguntas, mas por conta do avançado do tempo, eu vou dar uma resumida, mas eu queria muito ouvir esse poema que a senhora trouxe sobre neurodiversidade. Esse poema, eu sou apaixonada por ele. Hoje eu fiz até o marido digitar, eu fiz, olha, eu estou me arrumando, que eu estava resolvendo as coisas. Aí ele, mas eu fiz, não, você vai digitar que eu vou me arrumar. E aí ele, tá bom. Da Juliana Pereira. Neurodiversidade. Tenho um cérebro diferente, um cérebro neurodivergente. Processo minhas dores e emoções do meu jeito. Também as alegrias e felicidades. Pulo e bato palmas. Ando de um lado para o outro. Me balanço para frente e para trás. Fico em silêncio para recarregar. Falo sobre um assunto sem parar. Quero me conectar. Não tenho amigos, não tenho com quem falar. Mas tenho um coração enorme que não cabe em mim. Quero ver as pessoas felizes e não tristes. Ando tropeçando, cruzando a frente dos outros. Sinto cheiro profundos que envolvem meus sentimentos, que me fazem cambalear. A luz também é muito forte. E me faz lacrimejar. Os barulhos me assustam, me desorganizam, me deixam fora do ar. Prefiro a previsibilidade. Prefiro ser visto com humanidade. Não gosto que me toquem. Me sinto desconfortável. Mas quando eu amo, só quero abraços. E o toque se transforma em carinho esperado. Não olho diretamente nos olhos, vejo a alma da pessoa e ela me vê despida. Né? Uma invasão dolorida. Preciso me entender, me aceitar, compreender. E vocês, né? Nós, né? Precisam saber. Sou diferente. Meu cérebro é neurodivergente. Muito bonito, né? Ó. Muito profundo. E eu digo sempre, nesses anos todos, eu falo para as mães, não é, Isabel, que eu tenho aqui uma pessoa que eu falo para ela, Isabel, eu te admiro demais. Você é um exemplo de mãe. Mesmo não sabendo do diagnóstico dele, ela sempre acertou. Claro que de vez em quando tem extrapola um pouquinho, né, Isabel? Só na dosagem, né? Mas ela é uma mãe incrível. E eu sempre falo isso para ela. Vocês acreditam que existe nas famílias, não é só a resistência. Por exemplo, eu digo sempre, o sucesso de vocês depende, meu como profissional, não é? É dessa interação. Eu acredito, sim, na união família
criança e os pais, né? Ou pelo menos a mãe que está mais perto. Se o pai não for, mas aí é o que eu sempre falei para a Isabel, já que o pai não vem, eu vou te instruir, vou te orientar e você vai ser a psicóloga em casa e trabalhar o esposo. E melhorou muito, né, Isabel? A coisa funciona. E ela é tão incrível que ela sempre se dispôs de tirar um tempo, não é? Para comparecer. Ela faz também a terapia. Ela acredita nisso. E ela se esforça. E vou dizer para vocês, eu acredito muito nisso. Por exemplo, quando meus pacientes, eu recebo o paciente, como é que eu trabalho? Claro, eu faço toda a anamnese, todo aquele, né, o procedimento, e eu digo sempre, mãe, tem mães que ficam presas, eu até falei para a Isabel, cuidado, não entra nessa história de entrar em grupos de mães, porque você vai ouvir tanta coisa, se você começar a achar que seu filho tem aquilo, ou você vai, como diz outro, vai ficar desesperada. E eu digo, eles acham engraçado que eu falo assim, a minha vontade era pegar um profissional, sabe aquele escritor de um best-seller, um livro que vendeu horrores, né, sobre autismo, e levar ele para a minha sala, para o meu consultório e dizer, senta aí, está aqui uma criança autista. Trabalha com ele. Eu acredito que alguns iriam rasgar o livro deles. E dizer, gente, isso aqui não se aplica a todos. Nós somos diferentes. E eles também. Olha, até nossos dedos, né? São diferentes. Eles são diferentes. Então, eu falo sempre, nunca, jamais, né, o profissional pode trabalhar da mesma forma com as crianças. Fazer aquilo ali como se fosse uma como é que eu poderia dizer? Exatamente, uma receita de bolo, bem falado. Não é, gente. Primeiro, como é que eu gosto de fazer? Eu faço toda aquela acolhida, né? E a história do Pequeno Príncipe, né? Vocês conhecem, né? E aí, eu, por exemplo, eu não acredito em atendimento em menos de 1 hora. Isso eu não acredito. Você diz, eu atendo meus pacientes em 30 minutos. Gente, não dá. Não existe isso, porque existe como no Pequeno Príncipe, você se chegar calmamente, né? Fazer todo aquele processo, né? E eu acredito muito nisso. E aí o que eu faço? Individualmente, cada criança, eu procuro, além de saber sobre a gestação, tudo aquilo que é normal, eu procuro saber o que incomoda a criança, me preocupo com a parte mais importante, que é a sensorial. Vocês sabem disso. Então, nós temos que partir pela sensorial. Eu, por exemplo, agora eu estou com uma criança de 8 anos que ele ainda anda na ponta dos pés. Então, eu estou fazendo todo um trabalho de psicomotricidade, inclusive eu crio equipamentos com material reciclável para trabalhar com os meus pacientes. Eu crio e também de terapia ocupacional, né? Porque foram crianças que a maioria não engatinharam, não sei no caso de vocês, mas uma grande maioria não engatinhou, né? E tem essa dificuldade na parte motora. Então, se vocês que trabalham com eles, fiquem atentos a isso. Quer dizer, tem coisas que nós não podemos cobrar além deles. Temos que compreender e respeitar. Não é isso? O que mais eu posso dizer? Que
Eu me preocupo muito. Estou agora com 64 anos e as pessoas perguntam para mim, Vera, você já se aposentou como professora e como psicóloga? Eu fiz, não sei. Eu ainda tenho muito para fazer. Eu me preocupo muito com essas crianças. Existe uma pesquisa, né? Uma pesquisa feita por uma cientista, né? Inclusive, a minha formação é neuropsicopedagogia, a minha pedagogia, né? E a psicologia. E eu acredito que a coisa está muito por aí, né? Então, eu faço o trabalho com eles, a parte da psicomotricidade, eu faço a parte da sensibilidade. Por exemplo, no caso do Tiago, não foi necessário nada disso, né? Ele teve uma mãe né, que acertou muito. Ela não compreendia, mas ela não criticava, ela procurava, ela achava diferente, assim, mas ela soube conduzir. Eu me preocupo muito porque nessa pesquisa, essa cientista, ela diz que em 2025, gente, daqui a 2 anos, nós iremos, existe uma estatística que a cada 2 crianças, uma vai nascer autista. E que em 2050, segundo ela, todos nascerão autistas. Então, é o que eu falo sempre para o Tiago e para os outros meus pacientes, adolescentes autistas. Vocês são o futuro. Vocês precisam se compreender. Porque vocês é que irão acolher esses que virão. Entendeu? Então, vocês precisam entender. Eu me preocupo demais, eu procuro atualmente, eu procuro limitar o meu número de pacientes e atendimento. Por quê? Eu me preocupo com formação. A minha preocupação é formar o máximo de jovens estudantes, e tanto que eu vou agora, estou preparando novamente com a pandemia, parei, né? Eu dou palestra nas escolas, né? Para os pais, eu dou palestra para os professores, né? E eu pretendo fazer nas universidades, desde o aluno da educação física, no aluno da nutrição, o aluno da medicina, porque, gente, tudo isso é importante. Como é que você vai chegar? Uma mãe chega no consultório com a nutricionista e diz: meu filho não come. Aí ela pega ali vai no computador, né? Porque no computador tem tudo, né? Então ela já tem tudo ali. A tabela, 5 meses, 6 meses. 6 meses começa a papinha, tá? Então vamos lá. Vamos começar ali a papinha da papinha e daí isso. Só que se ela não tiver consciência, primeiro, do diagnóstico da criança, né? Ela não pode, porque tem coisas que a criança não vai comer. Por que a criança não vai comer? E aí, inclusive, eu gosto de fazer uma... Eu nem fiz com a Isabel, porque não foi necessário. Eu gosto de reunir, assim, em um momento, os pais, principalmente esses que têm um problema da criança na boca, né, do sensorial, né, o paladar. E eu digo o seguinte: hoje vocês serão autistas. Então, eu vedo os olhos, esqueça o mundo aqui, né? E aí, o que eu faço? Eu dou para eles várias coisas. Por exemplo, um arroz cozido na água e sal. Vou começar uma coisa mais simples, né? Um arroz, e esse arroz ele pode ser o quê? Um arroz molinho, aquele arroz papa, o arroz soltinho, como dizia uma mãe, mas eu faço um arroz tão delicioso, temperadinho, no alho e frito, e não sei o quê. Meu filho não come. Não entendo.
Aí eu fiz, tá bom. E aí eu faço isso. E é muito interessante, porque na hora que eles comem, eles sentem a textura da comida. Então, por exemplo, arroz que está muito mole, gruda no céu da boca. Então, se ele tem essa sensibilidade sensorial, esse desconforto causado, ele tem a repulsa pela comida, não é? E aí vai. O solto também da gastura na língua, aquela coisa dura, né? Entendeu? Então, tem muito mais a se fazer. E aí é importante esse aluno da nutrição saber isso. Na parte da odonto, gente, quantas crianças... Eu já tive paciente de 12 anos. Vocês sabem que com 12 anos a criança já mudou muitos dentes, né? E tem aqueles famosos dentinhos, né? Os dentes de leite. Ah, meu filho, que lindo, ele ainda tem o dente de leite. Só que aquele dentinho já era para ter sido, já teria trocado. E a criança, de repente, está ali agitada com aquele, né? E o dente está ali embaixo, incluso. Né? Ele está duro, está incluso, e ele está batendo no nervo. No que ele morde, bate ali no nervo e dá aquela descarga cerebral, que aquilo vai para algum lugar, e geralmente é onde? E aí, quando a criança está tranquila, o que acontece? Ele começa a ficar agitado, quer dizer, tranquila, vou dizer assim, quando vai dormir, ou, né, numa situação mais calma, do nada ela começa a ficar agitada. E aí, gente, muito simples. Então, eu oriento os alunos de odonto, fiquem atentos a seus pacientes. Ah, que bonitinho, não trocou o dente de leite. Não, não é bonitinho, é sério. Verifiquem isso. É como o idoso. O idoso é a mesma coisa. Nós temos que verificar, porque muitos não falam mais, né? Eles estão ali caladinhos, mas estão sentindo desconforto. Então, você tem que ter esse cuidado. E assim vai. O professor da educação física, ele tem que ficar atento. De repente, ele não sabe do diagnóstico do aluno, não é? E está ali o aluno, na hora da aula da educação física, ele isolado, quietinho, geralmente o quê? No celular, né? Então, aquele aluno, ele ali não está dando trabalho, né? E tudo bem, só que ele está errado. Ele tem que chamar essa criança e ele tem que o quê? Incluir essa criança, fazer todo um trabalho, né, com essas crianças e inseri-lo na atividade. Né? E assim vai, da medicina, a preocupação com a obstetra. Gente, cuidado, vocês dão muito exame, ultrassonografia para ver o sorriso do menino, para ver não sei o quê, agora já dá para ver até a carinha da criança. Então, gente, é um exagero de, né, radiação nessas crianças, nessas mães, e indiretamente nas crianças. Então, e medicação. Ah, eu estou com isso, tome isso aqui. Mas, gente, calma. De repente, esse remédio pode trazer um problema para a formação da criança. Então, esse ano, eu tenho agora, voltando a essa abertura, meu propósito é passar o máximo de informação do que eu sei, da minha experiência, para esses jovens que estão se formando para atender melhor, né? E ter mais cuidado. Obrigada, doutora Vera, pelas suas palavras e pela sua preocupação em não só estudar e passar esse conhecimento para as pessoas que a senhora atende, mas também para os profissionais e futuros profissionais, né, que vão atender também o público para o qual a senhora principalmente trabalha, que é o público autista, né? E agora, para fechar, a gente quer chamar a mãe do Tiago aqui. Que ela merece, gente. Ela merecia até palmas. E palmas para a dona Sério, Vera também. Ela é incrível. Pode sim.
Pessoa que ia fugir, né? Então, pelo adiantar da hora, a gente quer... Ah, ótimo, obrigada. Lindo poema. Pelo adiantar da hora, a gente quer só que você feche o evento. Olha a responsabilidade, né? Fechar o evento dizendo assim o que você sente no seu coração para falar para o Tiago, para falar para a Eusa, para o Hélio, né? Que são as pessoas que aqui, tanto o seu filho quanto as pessoas aqui que vieram aqui falar também sobre a experiência, que você tem no seu coração como mãe, ainda mais perto do Dia das Mães, né? Falar como mãe o que a senhora tem para passar para a gente. Boa tarde. Eu não sou muito de falar em público, né? Eu queria falar só um pouquinho da minha experiência com o Tiago, que é assim, ele nunca na infância apresentou absolutamente nada de características de autismo, assim, pelo menos não no meu olhar, né? Ele andou cedo, ele falou cedo, na escola ele não dava trabalho, ele era estudioso, era muito organizado, então, assim, eu percebia só que ele brigava muito na escola desde pequenininho, de empurrar, de jogar coisas na parede, de gritar. E, para mim, era só uma criança mimada, cheia de querer, geniosa, era assim que eu caracterizava. Até porque ele tem 23 anos, então pouco se falava sobre autismo, e quando eu escutei alguma coisa sobre autismo, era alguém que se balançava, que se cuspia, que se batia, e eu olhava assim, é genioso mesmo, era o que eu dizia. E fui levando, e quando eu ouvi a Eusa falar, eu me vi muito na mãe dela, porque eu fui fazendo o que eu achava que eu devia fazer, que era botar limite, corrigir, eu bati, e enfim, não sei como ela diz que eu acertei muito, né? Eu até acredito, mas assim, eu pegava muito pesado com ele. E foi tocando o barco, ele ficou adolescente, e eu tenho outro filho, que é 4 anos mais novo do que ele, e esse me dava bastante trabalho na escola. Esse, sim, eu via que tinha alguma coisa estranha nele, porque ele assistia TV rodando, e ele não parava nunca. Senta aqui. Não, mas eu gosto de assistir TV assim, e ele rodava. E esse dava trabalho na escola, ele não gostava de estudar, ele riscava tudo, e eu botava aquele para fazer a tarefa dele. Porque eu tentava de todas as formas e nada dava certo. Ah, tá bom, vem, faz aqui o dever dele. E esse foi expulso de uma escola. E por conta desse, eu procurei uma psicóloga e descobri que ele era TDAH. E fazendo o tratamento dele, eu descobri que eu também tenho alguns traços de TDAH. E eu disse, cara, tá estranha essa casa, né? E o que aconteceu? Quando o Thiago fez, sei lá, 15, 16 anos, ia tudo muito bem, né? Passava de ano, tirava nota boa, eu mandava ficar quieta, eu já me obedecia, e para mim estava tudo bem, e o outro entrando no eixo, só que assim, ele reprovou de ano, com 16 anos, né, Thiago? E aí eu peguei e matriculei ele de novo na mesma escola. Eu disse, não é possível uma coisa dessa. A vida toda você tirou nota boa e agora reprovar vai ficar aí. E ele disse, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Troquei de escola, reprovou de novo. E eu disse, cara, não é possível. A pessoa tira nota boa a vida toda e agora vai me reprovar. E aí ele disse, eu quero pelo menos tirar terminar o ensino médio, eu não gosto de ir para a escola, eu não me sinto bem na escola. E eu fiquei assim, eu disse, até hoje ele nunca reclamou nada da escola. De repente começou a falar que não gosta da escola. E aí eu disse, eu não vou te matricular onde tu quer, porque ele falava onde ele queria. Eu disse, eu não vou fazer isso, você vai ficar na mesma escola. E ele fugiu de casa. E aí eu não entendi nada, foi parar na casa da minha mãe e o meu pai trouxe ele para casa e chegando em casa ele teve assim uma crise que eu nunca vi na vida, de se jogar no chão, ficou debaixo assim de um móvel, que eu olhei assim, aí quando ele saiu de lá ele disse assim para mim, eu odeio todos vocês dessa casa. Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da senhora, eu quero que todo mundo morra, eu vou morar com a minha avó. E eu fiquei assim atordoada, né? E mandei ele para a casa da minha sogra e me desesperei. E alguém falou assim, procura essa psicóloga, que ela deu jeito, né? Como alguém dá jeito. Ela conseguiu resolver tal coisa do neto não sei de quem, e eu já tão desesperada.
mandei uma mensagem para ela e achei que, tipo assim, falar com o psicólogo, tá, vou ligar, né, mas ela vai me atender, sei lá, daqui 15 dias, porque a agenda de psicólogo demora. E na mesma hora ela marcou comigo, ela disse, calma, eu tô vendo que você tá tão desesperada, vem aqui comigo agora. Aí eu olhei assim, agora? Eu nem me preparei psicologicamente para ir lá, né? E fui. Chegando lá, ela conversou comigo e falou um monte de coisa, tipo assim, acalma teu coração, porque está tão desesperada que isso vai fazer mal para o resto de todo o resto. Cadê ele mesmo? Aí eu disse que ele estava na minha sogra, que ia ficar lá um mês e, enfim, ela me acolheu, aí perguntou da minha casa, como é que era a dinâmica lá em casa, eu fui falando, ela se acalma, quando ele chegar, a gente conversa, tu tem solução. E aquilo foi meio que me tranquilizando, entendeu? E aí e assim começou, né, os atendimentos dele, e no meio do caminho, sei lá, uns 8 meses depois, ela pegou e disse assim para mim, Isabel, nessa consulta, vem só você, porque eu queria falar contigo sobre o diagnóstico do Tiago. E eu li assim, diagnóstico, como que alguém mal comporta, que diagnóstico alguém que tem mau comportamento vai ter, né? Mas fui. E aí ela pegou e falou que ele tinha traços de autismo, autismo leve, se eu já tinha escutado falar em Asperger e não sei mais lá o que, eu disse, calma, para. A minha cabeça começou a rodar de uma maneira que eu não conseguia entender. Eu disse, não, eu não... Autista? O Tiago é autista. Ela disse, tá aqui, me deu um monte de livro, um monte de apostila, né? Lê isso aqui, respira. Eu fui para casa assim, autista. O menino não se balança, o menino não se cospe. Como que ele é autista? E aquilo não entrava na minha cabeça, mas eu respirei, fui ler o que ela tinha dito e tá. Incrivelmente, sei lá, uns 10 dias depois, os 3 lá de casa gostam, o pai e os 2 gostam muito de cinema. E aí disseram assim, vamos para o cinema, não sei o quê. E eu odeio cinema. E fui assistir o que eles queriam assistir, que eu nem sabia o que era. Aí chegou lá, o nome do filme era O Contador. E entrou todo mundo na sala de cinema, e aí, conforme eu tinha lido algumas coisas dela, eu comecei a perceber no Tiago algumas coisas daquilo que estava escrito nas benditas apostilas, né? Tipo, escolher sempre a mesma fileira do cinema, sentar sempre no mesmo lugar, ficar sempre na mesma posição. Quando ele gosta do filme, ele fica assim. Ele nem pisca. E aí, no desenrolar do filme, de lá de onde ele estava, ele olhava para mim como se ele quisesse dizer alguma coisa. E eu entendi que o filme era sobre um menino que era autista e tal, e não sei o quê. No outro dia, quando eu fui deixar ele na escola, aí ele pegou e disse assim, mãe, a senhora percebeu o que a senhora achou daquele filme? Eu disse, é sobre um autista. E eu já sabia do diagnóstico, né? É sobre um autista e tal. Aí ele, mãe, é do caralho. Aí eu olhei assim, o quê? Como assim? Ele disse, mãe, sinceramente, pela primeira vez eu me vi em alguém e eu não me sinto mais um ET. Aí eu olhei assim, sério, Thiago, isso te causa o quê? Isso me causa um alívio tão grande, porque, mãe, eu não me enquadrava em absolutamente nada. E ali, ele mesmo se diagnosticou, e aí eu falei para ele, então, eu acho bom você conversar com a doutora Vera, porque ela já deu o teu diagnóstico. Aí ele deu para mim, sério? Eu disse, e é exatamente esse. Aí ele, meu Deus, graças a Deus, porque eu estou aliviado. Então, assim, a experiência que a Eusa contou aqui parece muito com a dele. Ele não se via em lugar nenhum, ele não conseguia se enquadrar em lugar nenhum. E, de repente, com o diagnóstico, ele se sentiu aliviado, como o Gabriel falou. Que poderia, sim, ser algo que, entrar em parafuso, ficar em choque, não aceitar. Eu vi que os 3, na verdade, eles se aceitaram e se compreenderam, e isso faz com que a gente se sinta melhor, entendeu? E da minha parte, eu tento ser uma mãe compreensiva, às vezes nem tanto. Eu pego ainda pesado com ele, porque, assim, eu ainda acho que o mundo ainda é de pessoas normais, embora eu não considere que ninguém seja, né? Mas ele ainda precisa se enquadrar, né? Tentar fazer parte disso aqui. E é difícil, eu entendo como é difícil para o Gabriel, para ela e para ele. E eu acho muito interessante, eu fico muito feliz de saber que tem lugares que estão acolhendo e que ser autista é uma condição, mas que não limita ninguém. Que a gente ainda vê muito isso na nossa família.
Pessoas que olham para, por exemplo, o Tiago. A minha família olha para ele e eu falei para eles, mas eu sabia que teria um preço. Era aquilo que a tua mãe falou para ti. Fica calada, não conta para ninguém. Ao contrário, eu contei, mas sabendo que não iriam entender. E aí olham assim, autista. Ela está doida. E paciência, se acharem que eu estou doida, mas pelo menos hoje eu vejo que ele consegue um pouco de socialização, ele consegue se enquadrar, ele consegue fazer parte, ele se sente pertencente a alguns lugares e para mim isso já é importante, entendeu? O problema dele ainda é com relação à socialização. Ele ainda tem bastante problema. Mas assim, eu vejo que ele se supera todos os dias. Ele tem a grande ajuda da doutora Vera. Aqui na Defensoria eu vi o quanto tudo isso aqui fez bem para ele. E é isso. Então, a contribuição que eu vejo e o que eu tenho para dizer é não desistam de vocês mesmos, e que a gente não desista das pessoas. Por mais que elas sejam diferentes, especiais, como ela disse, parece que para ser autista tem que ter um defeito que alguém enxergue. Se não tem, não tem nada. E não é bem assim que funciona. Porque até a gente mesmo, eu me vejo, eu sei que eu sou TDAH e eu vejo que às vezes tem coisas que eu não consigo fazer e está tudo bem. Do mesmo jeito que tem coisas que o TDAH não consegue fazer e está tudo bem, e que as pessoas normais também vão ter coisas que elas não vão conseguir fazer e está tudo bem. Então, eu quero parabenizar o projeto, dizer que, graças a Deus, a gente vê muita gente buscando incluir as pessoas, sejam elas do jeito que elas forem, e que sucesso para todo mundo. E luz, né? Muita luz, sabedoria, que a gente saiba caminhar, porque é bem difícil, mas é possível, tá bom? Foi literal, né? Bem, gente, quer agradecer a presença de todos, a presença também dos convidados, e realmente só mostrou o quanto o autismo é uma forma de ser, né? É mais uma forma de ser, assim como todos nós temos as nossas peculiaridades, cada um também tem alguma coisa que também não consegue fazer, tem dificuldade de fazer. O autismo simplesmente foi só mais uma classificação para um grupo que aquelas pessoas são similares naquelas limitações, mas que, em compensação, tem outras potencialidades que a gente encontra neles, né, muito bonita. Então, são formas de ser, e assim a gente consegue conviver em harmonia, em paz e respeitando uns aos outros. Por isso também o projeto e o nosso evento aqui, né? Quero agradecer a todos, e agora a gente vai ter também um coffee break, o Helder vai levar a gente até lá, tá? Ele vai estar chegando aqui na porta, e a Josi também vai fechar aqui o nosso evento também com as palavras dela, e o Dr. Rodolfo também, se quiser. Quero agradecer todo mundo que ficou além do tempo, até eu tinha mencionado nessa questão do atraso, de como muda, e eu fiquei até bem preocupada como que seria a reação, mas eu estou muito feliz que todo mundo conseguiu ficar até agora. Eu queria continuar ouvindo o final de semana inteiro vocês todos falando, porque eu estou assim impressionadíssima e muito agradecida. Agradeço também a equipe, né, que está aqui trabalhando, transmitindo para os familiares, e os familiares também que estão assistindo, além do público que está aqui presente. E, por fim, só lembrar que o edital do projeto vai ser lançado nas próximas semanas. Então, se eventualmente a sua grade na medicina estiver mais amena e quiser se inscrever, será sempre bem-vinda. É isso, e muito obrigada novamente, gente. Gente, acho que o Helder está lá, é o auditório 2, aquela portinha que fica lateral do auditório. Lá está o coffee break, tá? Vamos lá. Não.